Nós vamos ter uma conversa, um bate-papo bem legal, e eu já dou as boas-vindas à doutora Andressa Oliveira, que é advogada especialista nos direitos dos autistas e PCD. Rita. Obrigada pelo convite, é muito importante a gente trazer informações, não só para a população em geral, para os pais, para as pessoas autistas também, porque o assunto de hoje relacionado com a educação, ele não envolve só as crianças, mas todas as pessoas de toda a faixa etária. E também para os advogados, porque eu também sou professora, Rita, então é muito bom falar sobre esse assunto. E como advogada, você com certeza trouxe para nós o que são esses direitos, porque os pais, quando vão buscar uma escola, principalmente agora, nesse início de ano letivo, eles podem achar a escola linda. Sim. Podem achar que a carteira tá bonitinha, tá adequada. É a professora uma graça. Mas e o que mais, além disso, além da aparência, aquilo que se vê, que tem que buscar no dia a dia para estas crianças que têm algum tipo de patologia ou um transtorno? Isso. Na realidade, não existe uma regra, até porque eu sempre falo o seguinte, as crianças, elas têm o direito constitucional, direito pela Lei Brasileira de Inclusão, de estudar em escolas regulares. Então, não necessariamente porque a pessoa tem alguma deficiência ou algum transtorno, por exemplo, transtorno do espectro autista, que elas precisam ser matriculadas em escolas especiais. Então, começa com essa observação. Então, gostou da escola, é uma escola que a família sente segurança e que, claro, acha naquele primeiro momento que vai trazer um bom desenvolvimento educacional para aquela criança, pronto, é aquela escola. Eu falo que é a escola... Eu falei isso quando eu escolhi a escola para o meu filho. Você entra, meu filho tem 2 anos e 5 meses, ele entrou na escola com 1 ano e meio. E não tem nenhuma deficiência, mas eu falo o seguinte, primeira vez que você entra na escola, você tem que sentir. É algo que você sente, eu senti segurança naquela escola, pronto, é aquela escola que você vai matricular o seu filho. Agora, alguma criança que tem alguma deficiência, que precise de algum atendimento especializado, aí qual que é o cuidado que a família tem que ter? É naquele primeiro momento, óbvio, não esconder essa informação da escola, trazer isso para a escola. Claro que quando vai conhecer a escola, saber se tem vaga ou não precisa trazer essa informação, porque nós já vamos falar sobre a questão de recusa das matrículas, que é muito sério. Não precisa trazer essa informação. Gostou, quer matricular seu filho naquela escola? Pode fazer a matrícula. É uma escola regular de ensino. E, claro, com esta condição, que muitas vezes a gente fala quando a pessoa tem um transtorno do espectro autista, é trazer essa informação para a escola e exigir aquilo que aquela criança tem de direito. Quais são esses direitos, né, Rita? São muitos. Dentre eles, por exemplo, um acompanhamento especializado para aquela criança. Aí, nesse caso, precisa de um laudo e ser um grau mais elevado para que tenha ou não? Na verdade, não precisa. Nós falamos níveis de suporte dentro do autismo. Então, nível 1, 2 ou 3 são os níveis de suporte que nós temos. Justamente separa por nível 1, 2 e 3, porque vai depender da necessidade mesmo, daquele suporte que aquela criança precisa. Então, independentemente do nível de suporte, precisa do relatório médico, que vai identificar o quê? A necessidade desse acompanhamento especializado. Esse acompanhamento especializado ele é composto por um professor auxiliar, se for da necessidade daquela criança. Então, às vezes, 2 ou 3. Se for um nível 1 de suporte, por exemplo, eu conheço diversas crianças nível 1 de suporte que tem um bom desenvolvimento ali na escola, que não precisa ali do professor auxiliar. Mesmo numa escola regular? Mesmo numa escola regular. Às vezes vai precisar de um plano educacional individualizado para adaptar algum material. Então, suponhamos, é um nível 1 de suporte. Tá? Tem um bom desenvolvimento, tem ali uma dificuldade às vezes numa interação social ou uma dificuldade em uma matéria específica. Então não necessariamente vai precisar de um professor de apoio, mas vai precisar, por exemplo, se for em uma matemática, um português, adaptar aquele material para que essa criança possa aprender aquela matéria. Então a adaptação do material também ela é muito importante. A gente vê que o número de pessoas, o número de crianças que têm o transtorno do espectro autista, que estão matriculadas em escolas regulares, aumentaram muito. E quem escolhe isso? É a família junto com a equipe multidisciplinar. Não adianta a escola falar, não, eu não vou aceitar esta criança aqui. Não, a criança, ela tem o direito de estar onde ela escolhe estar. Só que, claro, a família deve avaliar se aquela criança está tendo um bom desenvolvimento ali. Dependendo ali do nível de suporte, pode ser que seja mais aconselhável, uma escola especial, por exemplo, e tudo bem.
tá? Mas é a família que vai escolher junto com a equipe multidisciplinar. E você ia comentar sobre a recusa. A escola tem o direito de recusar? Não, jamais. Jamais. Nenhuma escola, tanto particular quanto escola pública. E então a família tem que ter esse cuidado. A gente sabe que muitas das vezes pode acontecer de uma forma muito sutil. Por isso que eu dei aquela dica. Cuidado quando procurarem escolas. Não falar naquele primeiro momento, porque a gente sabe que ainda existe o preconceito. Pode ser que diga, não tem mais vaga. E aí você não vai ter um amparo àquela prova, por exemplo, para você buscar uma indenização, seja civil, seja criminal, porque é crime, Rita, uma recusa de matrícula escolar. Se a criança apresentar algum problema. Por alguma questão realmente do preconceito. Então, olha, já teve um caso que foi o seguinte, a família procurou a escola, mencionou que a filha tinha o transtorno do espectro autista. A escola tinha, naquele primeiro momento, falado que tinha vaga, a família conheceu a escola e logo na sequência, quando soube do diagnóstico, falou assim, não, e sabe o que é? Eu me confundi. A gente não tem mais vaga dentro dessa sala, dentro do ano em que aquela criança precisava estudar. Aí o que a mãe fez? Pediu para a prima procurar a escola e ver se tinha vaga. Ela conseguiu, inclusive, uma prova via WhatsApp. E a escola forneceu a vaga para aquele primo, até então, que não tinha falado da condição. Olha o perigo da escola. Então é um alerta para as escolas, porque isso não pode acontecer. Pode responder criminalmente e civilmente com alguma verba indenizatória que essa família ainda pode buscar contra a escola. Mas nós temos mais informações e nós queremos a sua companhia. Se você conhece, seja seu sobrinho, seu neto, seu filho, ou até mesmo o filho do vizinho que não tem essa informação. Então, por isso que eu falo que o Mulher.com é esse canal de informações que a gente pulveriza e começa a passar para outras pessoas. Então, aprenda hoje para ajudar depois. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos ainda nesse tema no próximo bloco. Já recebi a informação de que tem mais pessoas colocando aí as suas mensagens a respeito do programa Mulher.com, mas amanhã a gente vai começar o programa com a sua participação. Não vai dar tempo da gente ler agora, nós temos que desenvolver o assunto aqui que é importante. Então fica amanhã ligadinha no começo do programa para você ver a sua mensagem e a gente começa com ela amanhã, tá ok? E a gente continua o nosso bate-papo aqui com a doutora Andressa Oliveira, advogada especializada Deixa eu até ler aqui, viu, doutora? É especializada no direito das pessoas. Direito das pessoas com diagnósticos de transtorno do espectro autista, tá certo? E as escolas hoje que não oferecem o suporte adequado, enfim, aquilo que os pais precisam estar atentos, porque o desenvolvimento, o aprendizado dessa criança vai ser para o resto da vida. E muitas vezes, nesse começo, um truncamento ou algo que não deu certo pode afetar no desenvolvimento dessa criança que já tem alguns problemas. Exatamente, pode afetar essa questão educacional, mas a família tem que ficar atenta não só a parte pedagógica, tá? Mas também a parte relacionada com saúde. Então a gente tem que saber diferenciar. Eu dou até um exemplo. Algumas crianças estão às vezes com alguma dificuldade na aprendizagem. Elas estão porque têm dificuldade na aprendizagem em si ou elas apresentam algumas situações relacionadas com a saúde que precisam, por exemplo, comportamentais que precisam ser adequadas para que ela tenha uma boa aprendizagem. Então é um conjunto educacional e saúde. Então essas crianças que têm essa dificuldade, elas também precisam buscar normalmente terapias. Eu dou exemplo, por exemplo, terapias ocupacionais, psicopedagogia relacionada, por exemplo, com uma análise comportamental. E é aí que entra a função do atendente terapêutico, que não é obrigação da escola, é obrigação relacionada à saúde. O atendente terapêutico é aquele que vai fazer o controle dessas questões comportamentais em vários ambientes, não só no ambiente clínico, mas, por exemplo, no domicílio, na escola. Algumas crianças que têm uma dificuldade além ali dessa questão da aprendizagem precisam desse atendente terapêutico, por exemplo, no ambiente escolar. E é onde temos muitos processos judiciais relacionados a isso, porque as escolas não fornecem, porque não é realmente a responsabilidade da escola. A escola é o professor auxiliar, para auxiliar nas atividades pedagógicas e no dia a dia daquela criança na escola.
Mas esse controle comportamental está relacionado à saúde, então seria um plano de saúde ou o próprio SUS que deveria fornecer esse profissional. E alguns que fornecem, normalmente a escola barra o quê? A entrada desse profissional, porque mistura com um vínculo trabalhista, falar. Então aquele profissional vai estar ali todos os dias para fazer aquela análise comportamental. Olha onde a gente pode chegar. O problema. O problema pode crescer a depender da necessidade dessa criança, né? Mas a escola em si tem que oferecer esse professor de apoio caso comprove a necessidade, tem que fornecer um plano educacional individualizado, vai depender de cada criança, adequação do material, acompanhamento, tá? Principalmente porque no transtorno do espectro autista, as crianças têm foco. E muitas vezes tem uma facilidade para os números, mas tem dificuldade para a escrita, para a leitura e etc. Então, tem as disciplinas que essa criança, ao longo dos seus anos, vai acrescentando nessa lista e pode ser que ela tenha dificuldade em uma delas. Exatamente. E se tiver ali o plano educacional individualizado, vai identificar e justamente ela vai precisar de um reforço ali naquela parte relacionada com a pedagogia. E ela pode buscar também um auxílio relacionado com a saúde, também da parte de psicopedagogia, por exemplo, para ter esse reforço. E aí já foge da responsabilidade da escola. Já fica na responsabilidade dos pais. Isso, mas da área da saúde. Os pais têm esse direito de conseguir no seu convênio médico ou mesmo pelo SUS esse outro acompanhamento? Exatamente, o acompanhamento multidisciplinar, que é amparado inclusive pela lei. A gente tem a Lei Berenice Piana, que ampara os autistas em geral, e lá na Lei Berenice Piana está bem claro, o acompanhamento multidisciplinar, a educação, a assistência social, dentre outros diversos direitos. Eu falo para os meus alunos, inclusive, Rita, eu tenho um método que é o método GPSA, que eu gosto de demonstrar os direitos gerais, previdenciários, saúde e assistenciais, GPS para se localizarem, entendeu? Então, eu já peguei as siglas desses direitos, criei um método próprio para ensinar os advogados, estudantes de direito a ter esse conhecimento mais aprofundado, justamente para defender cada vez mais as famílias que tanto precisam. E se as famílias não têm a informação, elas não conhecem seus direitos, quem é o prejudicado na história é a própria criança. Exatamente. Então, vai gerar um estresse na família, vão ficar com certeza indignados com algumas coisas que vão viver, mas conhecendo os seus direitos, e a sua presença hoje aqui esclarece tudo isso para nós. Agradeço imensamente. Eu que agradeço. E os pais devem buscar esses direitos. No caso, por exemplo, você tem o seu escritório de advocacia na cidade de Franca. De Franca. Claro, estamos falando com todo o Brasil. Isso. Quem procurar? Quem os pais devem procurar no caso de não dar certo com alguma escola? Exato. Na verdade, a procura são por os advogados especializados nessa área. Hoje já existe a área do direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Tanto é que eu formo profissionais justamente nessa área. Não falo só por mim, mas por todos os meus alunos que são certificados. Eu tenho até um site, Autismo Tem Direito, lá a população em geral pode buscar as informações e advogados especializados mais próximo de cada um de vocês, para buscar justamente a informação. Eu incentivo muito os meus alunos a divulgar nas mídias, nas redes sociais, informações sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, para que essas famílias saibam que têm esses direitos e possam buscar por esses direitos. Não precisam aceitar tudo. Não precisam, nem devem. Nem devem, porque o foco é a saúde da criança. Exatamente. É o aprendizado dela, é a educação que ela vai receber e o bem-estar. Exatamente. E só um detalhe importante. Opa! O custeio de todo esse amparo que essa criança precisa, seja numa escola particular, seja numa escola pública, é da escola. Então, se precisar de um apoio, de um professor auxiliar, a família ela não pode pagar nada a mais por isso. Então, vamos supor que tem uma escola particular que tem ali o valor da mensalidade, é igual para todo mundo. Não é porque essa criança precisa desse amparo um pouco maior ali para o desenvolvimento dos seus estudos que precisa pagar mais por isso, viu? Que
que fique claro isso para as famílias. Conversamos com a doutora Andressa Oliveira, que está aqui conosco hoje falando sobre o que uma escola precisa ter para acolher adequadamente uma criança autista ou com PCD. Doutora, mais uma vez, obrigada. Nós ficamos por aqui e encerramos o nosso programa na sua companhia e agradecendo a Deus por mais esse dia, pelo retorno das férias. Amanhã eu espero você 1h30 da tarde aqui pela TV Século XXI. Beijo grande!